Salve, salve, rapaziada, ligada aqui no canal do Pedro Ramiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa mais um pancadão, o pós-jogo do canal do Pedro Ramiro para analisarmos a vitória do São Paulo por 2-0 contra o Corinthians. Um vexame que aconteceu com a equipe alvinegra no estádio do Morumbi, mais uma vez. Time perdido, elenco perdido, jogadores perdidos contra um São Paulo que entrou com vontade, contra um São Paulo que entrou para ganhar. Não entrou pequeno como o Corinthians entrou. A gente vai falar sobre isso, só peço para você que deixe o like, inscreva-se no canal e torne-se membro, isso é muito, muito, muito importante. Lembrando que este vídeo ele é patrocinado pela VPSeg, a maior e melhor corretora de seguros do Brasil e do mundo. Aponta o seu celular para esse QR Code para você ficar por dentro. Você está precisando mudar teu plano de saúde, teu plano odontológico, chama o Rafael na VPSeg, fala que veio pelo canal do Pedro Ramiro, você tem pelo menos 30% de desconto. Bora lá, meu povo, assim que a vinheta rodar, a análise vai chegar. Vou pôr esse notebook para carregar. Senão vocês vão ficar sem análise. Se ele fica sem bateria, não tem análise, certo? A gente vai falar sobre este resultado do Corinthians. Quero começar falando com vocês sobre o que aconteceu primeiro no primeiro tempo, né? O Corinthians entrou sem vontade alguma. O Corinthians entrou para segurar o jogo. E a diferença de postura entre o Corinthians e o São Paulo era muito nítida, era muito clara. O São Paulo, claro, estava mais apertado na tabela de classificação, podendo entrar na zona de rebaixamento. Isso deveria dar gás aos jogadores corintianos, mas muito pelo contrário, deu preguiça. Aliás, não sei se muitos não tivessem saído ontem à noite, né? Porque eu sei, por exemplo, que o Carrilho não estava ali em casa, tranquilão. Tava, né? Restaurante até tarde e tudo mais. Não que isso justifique, minha gente. Mas ao mesmo tempo também justifica. Eu não sei se é falta de foco, não sei se é falta de vontade. É impressionante o que acontece com alguns jogadores do Corinthians. Não sei se depois da saída do Ramon Dias também alguns começaram a mudar a postura dentro de campo. Mas dentro de campo o Corinthians foi vergonhoso. Os atletas do Timão foram vergonhosos. Não apresentaram nada no primeiro tempo. Aí você pega o Memphis, vamos lá. O Memphis fez uma partida boa? Não. Mas ele merecia ser substituído no segundo tempo? Olha, eu tô gravando esse vídeo antes de ver a coletiva do Dorival, tá? A menos que o Memphis tenha feito alguma merda no vestiário, nada justifica a substituição do principal jogador do catado que é o Corinthians. O Corinthians foi um catado em campo. E aí você pega o Romero, que é um jogador com dificuldades técnicas absurdas, ele perde um gol mais uma vez absurdo. E aí você pode falar, pô Pedro, mas você defendeu o Romero recentemente. Eu não acho que o Romero, não defendo que o Romero é o maior culpado de tudo, não. Mas ontem, ou hoje, né, ele teve a maior culpa em quase tudo que aconteceu. O Corinthians, gente, a minha realidade, do meu ponto de vista, a realidade, na verdade, é a seguinte. O Corinthians é o Corinthians do si. E vai se atrapalhando nesse si. Se o Romero tivesse feito, se não tivesse trocado de treinador, se contratasse, se marcasse melhor. E a realidade é bem mais dura do que o si. Por isso essa utopia. Ah, se o Corinthians fosse... É preciso acordar, minha gente. De si em si, o Corinthians se complica na tabela. Era um jogo para conseguir um resultado importante, ou pelo menos um empate. Pelo menos um empate. Porque se o Corinthians empata, ele tem uma sequência complicadíssima e se livra desse problema. O Corinthians vai pegar o Cruzeiro na quarta-feira, inclusive com transmissão da Record a partir das 7 da noite. Você vai curtir todos os detalhes. E depois tem o Botafogo. Então, um primeiro tempo muito abaixo. Botafogo fora de casa, tá? Só para pontuar. No Newton Santos. Então o primeiro tempo se complica completamente, não apresenta nada. Aí no segundo tempo eu até anotei. O Dorival vai lá e tira o Bidu e coloca o Andileri. Uau! Corinthians perdendo por 2-0. Uau!
Aí ele tira o Carrilho e põe o Thales Magno. Uau! Quanta diferença, quanta mudança. Posição por posição. Faltou criatividade. E claro, também ele tirou também o Memphis ali depois. Antes, né? Durante o intervalo. Memphis entra ali. Sai, na verdade. Não é possível que o Dorival esteja vendo o mesmo jogo que a gente. Aí você pega. O Ranieri entrou, faz uma falta. Primeiro lance do cara, ele faz uma falta, toma cartão amarelo e tá fora do jogo contra o time do Cruzeiro. Qual a lógica disso? Primeiro lance dele, toma um cartão amarelo, tava pendurado, agora tá suspenso. Então esse é o Corinthians. Um Corinthians que se complica cada vez mais na tabela, um Corinthians que não tem criatividade, um Corinthians sem perspectiva de melhoras. E um Corinthians que é aquilo que as gestões fizeram dele. Augusto Melo, Duírio Monteiro Alves, André Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, destruíram o Corinthians. Ah, Pedro, mas 10 mil reais no cartão corporativo é muito pouco, né? É, muito pouco. Muito pouco. O problema são os 2 bilhões e meio que esses caras deixaram. 2 bilhões e meio. E o Corinthians não tem como contratar. O Corinthians agora sofre de um mal que é: a realidade é mais dura do que se imagina. Aí tá devendo para um monte de time, clube tá devendo, enfim, para empresário. Dentro de campo, então, nem se fala o quanto deve. Pedro, você é a favor da saída do Dorival? Hoje, nesse momento, não. Mas eu acho que se continuar dessa maneira, o Dorival não vai aguentar por mais tempo, não. Por que eu sou contra a demissão do Dorival? Porque até agora ele não teve os 3 jogadores de ataque disponíveis, né? O Garro, o Memphis e o Yuri Alberto juntos. Ele até melhorou o time defensivamente, como eu já falava para vocês em live e tudo mais, mas ainda é muito pouco, minha gente. Ainda é muito pouco. O Corinthians é um catado dentro de campo. Tirou o José Martínez, cara. Enfim, o São Paulo esboçou aquilo que tinha que esboçar, caprichou da maneira que tinha que caprichar, e o Corinthians conseguiu levar gols de Luciano. Gols do Luciano. E para um São Paulo que não vencia 5 jogos, o Corinthians foi uma salvação. O Corinthians foi aquela água quente, morna, para reforçar aquele frio que o São Paulo estava enfrentando. Esse é o grande problema do Corinthians. É sempre uma escada para os outros clubes se reerguerem. Enquanto não houver mudanças, enquanto não houver mudanças radicais no Corinthians, isso vai continuar. Isso não vai se alterar. Isso não vai mudar de maneira alguma. Essa é a grande realidade do Corinthians hoje, e o torcedor mais uma vez se frustra com muita razão. Deixe o like, inscreva-se no canal e torne-se membro. Isso é muito importante.